Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós estamos de volta com boas notícias. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, em que Jesus profere o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, em que ele trata, em que ele discorre sobre o caráter, sobre a natureza, sobre as leis do reino dele, do reino dos céus, do reino celestial. E apresenta para nós a maneira mais adequada para nós vivermos de maneira a agradarmos a Deus. Jesus falou do jejum, falou da oração, falou do perdão, falou de votos, falou de casamento, e Jesus fala também da direção por nós assumida em relação à vida. E nesse ponto ele passa a falar de algo muito sensível na vida de todos nós, né? A questão do propósito do nosso viver. No versículo 19 do capítulo 6, ele diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. Graças a Deus por essa palavra, e que o Santo Espírito de Deus nos ilumine, nos abençoe nessa breve meditação sobre esse pequeno texto da Escritura. Alguém apressado pode ter a impressão ou a falsa ideia de que Jesus é contra a riqueza, é contra a prosperidade. Não. Jesus não é contra a riqueza, Jesus não é contra a prosperidade, Jesus não é contra o sucesso pessoal, profissional. Jesus não é contra absolutamente nada disso. O que Jesus é contra é uma vida voltada em função de fatores ou de conquistas que não têm significado eterno. Riqueza tem significado muito poderoso nessa vida, mas no que diz respeito à vida eterna, não há privilégio nenhum. Um dos embates que Jesus teve em alguns momentos com alguns grupos de rabinos e também dos sacerdotes, porque nós sabemos que a estrutura, a administração do templo era uma estrutura que gerava muitos recursos e que estava até certo ponto comprometida pelos seus administradores, pessoas tomadas pela ganância, aproveitando o vazio de poder legítimo, né? E quando as instituições que existem para manter a ordem, para promover a justiça, para fazer o que é correto, elas se desestruturam, se desestabilizam, a tendência é salve-se quem puder e cada um leva para si o máximo que puder arrecadar, sob a alegação de estar protegendo o futuro, né? Futuro pessoal, futuro familiar. No caso dos religiosos, né? Eles sempre alegam que estão defendendo a fé, que estão defendendo a nação, que estão defendendo os valores de Deus e por aí afora. Mas nós vemos aqui na Escritura que tem muito de corrupção e de ganância por trás dos discursos superficiais dos religiosos, contra os quais Jesus se opôs firmemente. Não há privilégios em relação a Deus. Não há privilégios. O conquistar poder, riqueza, fama, conhecimento não são garantias de aprovação divina. Porque o Senhor quer saber qual é exatamente o propósito de tudo isso. Quando se fala porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, é aquela forma, né, de você indicar uma vida voltada para aquilo, ou o coração, a capacidade de amar, ou o que é mais precioso, que está guardado. Imagina-se o baú do tesouro que as pessoas ocultavam, né? Até hoje, né, nós vemos aí pelos noticiários, tem gente que faz parede falsa e põe em cofre em tudo quanto é lugar, porque não confia nos governos, não confia nos bancos, não confia em ninguém, quer ter o seu dinheiro por perto, sempre por perto, né? Uma vida voltada a isso. Mas para entendermos o que Jesus está dizendo aqui quanto
inutilidade de se acumular riquezas e outras coisas que possam estar ali nesse raciocínio paralelo, o verso 24 ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse Mamon, essa é a maior e mais poderosa invenção do paganismo, né? Esse é o Deus da riqueza, né? Ele teve uma parceira na antiguidade chamada Fortuna. Fortuna é uma entidade também relacionada, mas aqui ele é apresentado como Mamon, o Deus da riqueza. E Jesus fala: não podeis servir a dois senhores, porque o nosso coração vai priorizar alguma coisa, a nossa mente vai priorizar alguma coisa. Para entendermos isso, Jesus fala aqui, ó: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são estas trevas. Não está falando da capacidade de visão. Está falando da visão como direção, mas não a direção do olhar, a direção do espírito, né? O propósito, qual objetivo a nossa vida foi direcionada: a agradar a Deus ou agradar a riqueza? Estamos acumulando tesouros nos céus, no que diz respeito à vida eterna, ou estamos preocupados com resultados imediatos aqui nesta vida? E Jesus diz que é impossível ter um amor igual, porque o Senhor Deus exige a prioridade na vida de todos. Se é para servir a Deus, eu vou servir a Deus. Se é para viver para Deus, eu vou viver para Deus. Isso não é a negação do trabalho, isso não é a negação da dedicação, isso não é a renúncia à busca por eficiência e por resultados. Isso é uma condenação da vida superficial. Muitas pessoas têm enriquecido? Tem. Não tantas quantas empobreceram ultimamente, mas algumas pessoas enriquecem. E para tanto, elas se dedicam. E se dedicam 16, 18, até 20 horas do seu dia ao propósito de enriquecer. Todos os atos, todos os pensamentos, todos os recursos, toda a capacidade física, toda a disposição mental é devotada à arte de ganhar dinheiro, de multiplicar dinheiro, né, de prosperar. É uma dedicação intensa. Quão impressionante não seria essa vida se voltada ao Senhor Jesus Cristo? Quão tremendamente não poderiam ser usados por Deus essas pessoas se assim se dedicassem a Deus? E Jesus fala: a prioridade, a prerrogativa é minha. Quando na língua, quando na Bíblia, que é a língua dos hebreus, amar menos usam como sinônimo de ódio, né? Não podeis servir a dois senhores, porque você vai amar um e odiar ao outro, ou seja, você vai devotar o seu amor intensamente a um e o outro não terá a mesma dedicação. E quando isso ocorre em relação ao dinheiro, é uma coisa difícil de convencer. Eu sei que é difícil de convencer. Sabe por quê a pregação do dinheiro funciona? A pregação da prosperidade funciona? Sabe por que a pregação do sucesso rápido funciona? Porque todo mundo, simplesmente todo mundo, vamos falar só aqui do nosso Brasil, todo mundo, todo cidadão brasileiro, toda e qualquer pessoa com quem você falar de dinheiro, ela tem como mensurar. Ela tem como mensurar. Se você fala, para passar o mês R$100, não dá. E você fala, mas se fosse 1 milhão? Aí dá para passar um mês bom, dá para passar um mês favorável. É uma vida que eu gostaria. Do que está na triste condição de morador de rua,
aos mais ricos empresários desse país, todos são capazes de reconhecer o valor e de mensurar o que é muito, o que é pouco, o que é desejável, o que é suficiente, o que é insuficiente, o que é mais, o que é menos. Quando se fala de vida espiritual, de oração, de meditação, de contemplação da palavra de Deus, de permitir que a palavra de Deus atinja a nossa mente, o nosso espírito, sermos confrontados pela verdade da Escritura de maneira a nos dispormos, a decidirmos se vamos obedecer, se é o que queremos obedecer a Deus, ter a Deus como prioridade nas nossas vidas e os valores de Deus como prioritários para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito, aí fica um pouco mais complicado. É difícil você mensurar assuntos espirituais. Muito embora o nosso propósito é dizer que o ser humano só consegue tocar nesses assuntos porque o ser humano é um ser espiritual. Mas a espiritualidade humana foi tomada pela filosofia da materialização ou personificação. Quanto é que isso vai me dar? Quanto eu vou lucrar se eu orar pelo menos 2 horas por dia? O que vai acontecer na minha vida se eu jejuar pelo menos um diazinho por semana? Ou 2 ou 3 no mês? Que vantagem eu terei? As pessoas querem mensurar, materializar, personalizar. E as questões espirituais não são dessa natureza, porque dizem respeito à formação de um caráter, dizem respeito à transformação de um caráter, a necessidade de reconhecermos e, para tanto, a necessidade de nos dispormos a aceitar os padrões de Deus e reconhecermos que somos falhos, que precisamos dele. O dinheiro não serve como compensação para uma vida fracassada. Não serve como compensação. Não adianta querer... mas se eu tivesse dinheiro eu podia fazer muito mais. Olha, o dinheiro está fazendo tudo que o dinheiro pode fazer. O dinheiro foi criado, é um poder que existe, nós reconhecemos, ele é uma realidade, ele é uma convenção da qual ninguém consegue se livrar, ainda que um dia desapareça o papel moeda ou a moeda, a questão do valor, o quanto vale, isso é algo permanente na mente do ser humano. A sociedade construiu essa instituição chamada dinheiro, chamada fortuna, né, chamada riqueza, né? A ideia de que alguém pode conseguir bilhões e bilhões e bilhões e isso não tem consequência nenhuma na vida das outras pessoas, né? Mas o que ele conseguiu foi por méritos próprios. E quais são os méritos necessários para que um homem se torne, num mundo como o nosso, na sociedade como a nossa, se torne aí um bilionário, um trilionário? Porque milhão hoje já não vale tanto. As pessoas já estão aí se engalfinhando para estarem aí na lista melhor dos multibilionários, né? Das pessoas que têm bilhões e bilhões e centenas de bilhões e por aí afora. É tão sem sentido que tem um aí que dizem que é o homem mais rico do mundo, que ele quer mandar pessoas para Marte, né? Veja como é algo interessante a mente humana, uma sociedade inteira aplaudir e aceitar que é viável você gastar uma fortuna, que poderia alimentar milhões, numa expedição, né, a um lugar que não suporta a vida humana. Mas é um bilionário, é alguém muito poderoso, né? O cara, ele pode ter esses pensamentos toscos. O poder, inclusive o financeiro, se não devidamente submetido à verdade do Evangelho, à verdade da palavra de Deus, ele corrompe sem fronteiras. Ele corrompe sem limites. E as pessoas estão aceitando, se acomodando a essas falsas verdades.
Porque da noite para o dia essas fortunas desmoronam, esses dinheiros desaparecem, essas riquezas somem. E milhões de pessoas são levadas à miséria por terem confiado seus poucos recursos em investimentos fabulosos que essas pessoas prometem para o povo. Servir a Deus ou servir às riquezas? Eu nunca fui rico, então eu não posso dizer que eu sei o que é ser rico. Eu não tenho a menor ideia do que significa ser rico. Eu não tenho. E 90% da população do planeta estão comigo. Pelo menos 90% da população do planeta não fazemos ideia do que é esse pequeno, gigantesco mundo com poucas pessoas que, teoricamente, possuem tudo. Nós não sabemos. Mas isso não significa que nós estejamos isentos da condenação de vivermos em função da riqueza, tendo ou não tendo. A questão fundamental é para onde os nossos olhos estão voltados. Qual é a direção das nossas vidas? Eu li, e eu gosto de citar, essa frase não é minha, é do Dr. Israel Belo Azevedo, eu li num livro, né? Um livro de uma leitura extremamente desagradável, um livro técnico, mas eu gostei da parte lá em que fala dos mandamentos, né, para você obter êxito. No caso era para ensinar você a preparar trabalho acadêmico, né? E ele cita lá, né, todo prazer tem seu preço. Poderia estar escrito em vários lugares da sociedade e isso teria significado. Todo prazer tem seu preço. Todo prazer tem seu preço. Eu, na minha opinião, eu entendo como uma paráfrase, né, do texto bíblico que fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. A vida em função de riqueza, a vida em função de prazer, a vida em função de poder, a vida em função de propósitos que excluem a verdade de Deus, que roubam o nosso coração do Deus ao qual ele pertence, ela trará consequências terríveis para a vida das pessoas. É importante mergulharmos no Evangelho de Jesus Cristo. É importante permitirmos que a palavra de Deus atinja os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para mostrar para nós qual é o sentido que nós estamos dando para a nossa vida. Mas, Marcos, você está querendo me desanimar? Não, eu não quero te desanimar, eu quero te animar. Eu acho que você deve trabalhar e trabalhar muito. Deve se dedicar e se dedicar muito. Você deve priorizar aí os seus valores, estabelecer os seus critérios, né? O que você não pode é dizer que não sabia, que o Senhor Deus também exigirá de nós uma resposta em relação ao que Ele nos propõe. Porque o nosso coração está naquilo que nos é mais precioso. Os nossos olhos estão voltados para o objetivo que nós estabelecemos para as nossas vidas. Se não é o céu, é o quê? A consciência de que o céu existe, a vida eterna está para nós reservada, traz muito ânimo, muito encorajamento, muita disposição para enfrentar dias bons e dias ruins. É arriscado permitirmos que o Deus das riquezas, né, ganhe terreno na nossa alma, ganhe terreno na nossa mente. Por isso que o Senhor Jesus aqui está falando: não viva em função de acumular. Não viva em função de acumular. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que as riquezas que nós somos capazes de acumular ou de desejar em nossos corações. A vida é um presente de Deus que nós devemos e podemos desfrutar de maneira agradável a Deus. Deus te abençoe, uma boa tarde. Retornaremos em breve.